Muito bem, Caféu. Seja bem-vindo. Mais um Boletim Econômico Treviso. Estou aqui retornando aí de uma semaninha que tirei para recarregar as baterias. E vamos lá. Hoje é o dia da gente conversar um pouquinho sobre as perspectivas do ano, falar também aí da nossa perspectiva da semana, e também fazer uma rápida retrospectiva aí da semana passada, começando aí pela semana passada. Café, dá um resuminho aí para a gente. Vamos lá. Bom dia, prazer em tê-lo novamente aqui, compartilhando aí a nossa live. Bom, foi a primeira semana, né, do ano, entrou para valer, né? O mercado que sempre fica em compasso de espera, mas acho que essa coincidência aí da festa de fim de ano cair numa sexta-feira, depois você tem o sábado, né, para comemorar o dia, mas já mais light, e o domingo para descansar, fez com que os agentes econômicos já entrassem para valer. Nós tivemos, durante a semana passada, um dólar valorizado frente ao real em 0,98%. Nós começamos lá com 5,57, terminamos com 5,63. Aquelas mesmas questões envolvendo, vamos dizer, a ansiedade do mercado. No Brasil, a questão fiscal. Nós tivemos um depoimento, por exemplo, do líder do governo na Câmara, o Ricardo Barros, que é do PP do Paraná, dizendo: olha, se o governo arrecadar mais, eu sou favorável a ampliar o teto de gastos, não faz sentido represar dinheiro. Quer dizer, isso pegou muito mal no mercado. Então, nós tivemos praticamente de segunda até quinta-feira o mercado tensionado com essas questões internas ligadas à questão fiscal. Depois veio a ansiedade em relação a dados externos. Na quarta-feira era o momento da divulgação da ata do Comitê de Política Monetária dos Estados Unidos, o FONC, e veio dentro daquilo que o mercado esperava. O Banco Central americano deve antecipar o aumento dos juros para março, não mais para o meio do ano, e vai ter o fim dos estímulos monetários. Impacta diretamente o nosso mercado cambial. A lógica é o seguinte: o investidor estrangeiro está no Brasil em algum tipo de papel, ele desfaz do papel de um país emergente como o nosso, por exemplo, na Bolsa ou renda fixa, compra dólar e migra para os Estados Unidos. Esse movimento já começou, já se preparando para esse eventual movimento de juros. É uma reação meio que natural e preventiva. Nós tivemos também a divulgação do desempenho do setor industrial, que veio abaixo do que o mercado esperava, veio em queda de 0,2%, alinhando o que pode ocorrer no último trimestre do ano passado. O alinhamento podemos ter um quarto trimestre também com saldo negativo, né? Nós vamos depender agora dos dados do varejo, dos serviços, que serão divulgados nessa semana. A boa notícia é que a preocupação com a Ômicron existe, mas aquela leitura de que ela é mais contagiosa e menos letal aliviou, de alguma maneira, o mercado na semana passada. Então, com isso, nós tivemos o que a gente chama de volatilidade, com o dólar oscilando para cima, um pequeno refresco na sexta-feira, em que o dólar cai para o nível de 5,63. A inflação de São Paulo foi divulgada, o IPC da FIPE fechou ano passado a 9,73. E o IGPDI, que é da Fundação Getúlio Vargas, não o M, o DI é no mês fechado, fechou ano passado em 17,74%. E a decepção para o mercado foi a geração menor de empregos nos Estados Unidos, vem em 199 mil, o payroll, né, que é divulgado toda sexta-feira, acabou vindo aquém do que o mercado projetava, e isso, de alguma maneira, acomodou um pouco o desempenho geral desse mercado. Então, nós tivemos uma semana de dólar em alta e bolsa em queda, refletindo um pouco essas variáveis que eu acabo de mencionar. Muito bom. E agora, para essa semana, quais são as expectativas que temos, Café? Saiu há pouco o Boletim Focus, o mercado ainda está com dois números do ano passado, né? De 10,01% de inflação para o ano que vem passado, o mercado entende que o IPCA deve fechar em 9,99. Lembrando que amanhã sai o IPCA de dezembro e, claro, que nós vamos saber já o número definitivo do ano passado. E também dados sobre o PIB do ano passado, e aí nós vamos saber só lá em meados de fevereiro e março, deve ficar em 4,5% para o mercado, mantendo a mesma previsão. Vamos para os números desse ano. O mercado prevê
uma inflação de 5,03% para esse ano, eu trabalho no nível de 6%, porque eu entendo que a gente vai ter um primeiro trimestre complicado e aos poucos aqui os preços vão cair. Mas vai ser entre 5% e 6% para esse ano. O PIB para esse ano revisto novamente para baixo, 0,28%, a previsão é de 0,36%. Se nós repetirmos o PIB do ano passado, vai ser de bom tamanho para agora. Taxa de juros, uma alta para 11,75% na virada desse ano, o mercado trabalhava com 11,5%, e o dólar na virada desse ano mantida a previsão de R$ 5,60. Eu vou falar um pouquinho do cenário do câmbio, é o mesmo patamar que vários players que operam o mercado estão também sinalizando. Para o ano que vem, inflação de 3,36%, PIB crescendo a 1,70%, dólar a 5,45% no ano que vem, e uma taxa de juros de 8%. O mercado prevê 2026, mas já saindo dessa pressão grande de preços, um alívio já no dólar e com alívio também na taxa de juros. Para essa semana, amanhã, como eu disse, IPCA de dezembro, então nós vamos saber a inflação do ano passado. Ela é importante, né, Otto, porque a inflação ela é um indexador importante, né? Ela remunera títulos, ela remunera investimento do Tesouro Direto e ela é também parâmetro para reajustes salariais, né, para alguns contratos. Alguns são INPC, outro IPCA, mas há uma convergência desses itens. Amanhã nós vamos ficar de olho também no discurso do presidente do Banco Central americano. Dependendo da sua fala, vai mexer no mercado cambial. E também a gente vai conhecer o índice de inflação da China. Na quarta-feira é hora de conhecer a inflação dos Estados Unidos, a confiança do consumidor aqui no Brasil e, para nós, importante, na quarta-feira, fluxo cambial brasileiro. Quinta-feira, crescimento do setor de serviços de novembro. Isso quer dizer o seguinte, com o desempenho já do setor industrial de novembro, com serviços de novembro. E na sexta-feira sai o varejo, a gente vai ter uma ideia como é que vai ser o comportamento do PIB do quarto trimestre do ano que vem, com impacto também para esse ano. Na quinta-feira, seguro-desemprego dos Estados Unidos, e na sexta-feira, além das vendas do varejo aqui no Brasil, a balança comercial chinesa, um dado muito importante para ver para que lado a China está indo e, dependendo do lado que ela for, inclusive com a China, que já estabeleceu importantes estímulos monetários, dependendo do desempenho de lá, isso impacta positivamente as exportações brasileiras, trazendo mais dólares para o Brasil. Perfeito, Caféu. E agora vamos falar um pouco do cenário para 2022. Eu vejo que a gente vai ter um ano aí de muita volatilidade, um ano eleitoral, um ano de uma disputa eleitoral bastante acirrada, com ainda muitas indefinições, pressão de inflação não só no Brasil, como no resto do mundo, né? E ainda as indefinições em relação ao Covid-19. A gente viu aí, estava tudo para se recuperar, inclusive a parte de câmbio turismo internacional, tinha-se uma expectativa boa para o final do ano, em dezembro e janeiro, que não se confirmou, porque o Covid voltou a atacar e ele é, de fato, um fator que impacta muito forte nessa parte de turismo, né? As pessoas que a gente viu que viajou para o exterior tiveram bastante dificuldade torna a vida bem mais complicada do turista, né? Ainda que a Omicron tenha se provado ser uma variante pouco agressiva, né? Mas vamos lá, vamos falar aí do que temos aí, quais as expectativas que você tem para o ano de 2022, de uma maneira geral. Então, só pegando esse gancho do turismo, tem outro impacto subjacente, né, que é a contaminação dos pilotos, né, e as comissárias de bordo. A Latam, por exemplo, suspendeu uma série de voos porque não tem quem pilote as aeronaves. Então, eles também são um problema. E claro que o turista que vai para o exterior, ele pode até estar mais confiante, mas imagina você ir para o exterior com um tiro de 15 dias, contrai o vírus e tem que ficar ali na quarentena, né? Então, isso mexe no mercado com uma forma geral e é uma variável que nós não temos como controlar. Então, para 2022, qual é o cenário para a gente entender? O Brasil vai continuar com a questão da inflação, pelo menos até meados aqui de março, né? Então, a inflação ainda vai preocupar. Nós vamos ter índices de inflação ainda elevados para quem tem uma meta de 3,5% para esse ano. Então,
a inflação vai fechar esse ano, na minha visão, em torno de 6%. É uma preocupação também no resto do mundo. Muitos bancos centrais estão abandonando aquela política monetária mais frouxa para apertar a liquidez. Vou dar um parâmetro. Na zona do euro, dezembro, a inflação foi de 5% por mês. Olha que loucura, né? Nem o Brasil tem esse patamar de inflação. Então, há uma preocupação no próprio Estados Unidos com isso. Então, qual é o movimento que nós vamos ter que impacta o mercado cambial? Alta de juros, Brasil e o resto do mundo, notadamente Estados Unidos. Como eu disse no comentário anterior, juros mais altos, principalmente em países mais previsíveis, mais estáveis, é um porto seguro para o capital que não quer correr grandes riscos. Então, nós vamos ter uma movimentação de saída de dólares por conta do aumento dos juros. Nem sempre a ração brasileira de juros vai compensar a saída de dólares em função da ração que está tendo, principalmente no país como os Estados Unidos, Alemanha e assim por diante. Então, o aumento de juros para combater a inflação será a tônica, que já vem sendo, e vai impactar o mercado cambial. O Brasil vai ter um baixo crescimento econômico, então vai depender muito do último trimestre do ano passado, mas tudo aponta para um crescimento muito zero. E aí começa a preocupação com a área fiscal. Por quê? Com crescimento zero, você ficaria sujeito ao crescimento só da inflação. E o orçamento vai ser de difícil execução. Então, nós vamos ficar atentos a alguma aventura que o governo queira fazer em relação ao teto de gastos a ceder para o funcionalismo público. Então, vai ser um ano no Brasil de olho na execução orçamentária. Tem a questão envolvendo a Ômicron, que não pode ser descartada, vai impactar o nosso mercado. A China tem um ambiente mais favorável, houve na China uma redução do compulsório, uma redução da taxa de juros de empréstimos de longo prazo mais baratos. Então, é possível que tenhamos bons indicadores vindo da China, ajudando na balança comercial brasileira. E aqui temos uma variável que vai impactar, a cada 4 anos nós temos esse tensionamento, mas esse ano talvez seja atípico. Por quê? Porque o Bolsonaro já não é mais neófito na questão da política, ou seja, ele já fez a sua estreia, então vai ser cobrado pelo resultado. Há uma certa decepção de parte da população atribuindo ao Bolsonaro o problema do desemprego, as mortes, a negação, a vacinação. Então, isso permitiu o crescimento do Lula. O Sérgio Moro surge como uma terceira via, mas ainda não com robustez para incomodar os dois. E nós temos um calendário eleitoral, e eu fiz uma pesquisa, em 2014 o ambiente era muito parecido como esse, e o dólar sofreu pressão, ou seja, a curva de dólar no país, quando não tem eleição, tem um comportamento, e quando tem eleição, ela fica mais tensionada, ela sobe um pouco mais. Então, olha, agora em abril, é o período das filiações partidárias, então, a partir de abril, eu acredito que nós começamos a ter maior impacto no dia a dia. Junho, convenções partidárias, aí vão sair os nomes dos candidatos. Julho e agosto, inscrição dos candidatos. E aí, setembro, outubro, é o debate, é o percorrer o país e tudo mais. Então, é bem provável que nós convivamos com uma volatilidade maior no câmbio já a partir do mês de abril. 5,60 é o nosso patamar, piso para rodear o comercial de venda. O que eu prevejo nesses momentos de tensão, tirando a Ômicron, tirando o coronavírus, é de uma oscilação de até 5% para cima. Ou seja, nós vamos ter que orientar os nossos clientes para ficarem atentos que em algum momento, dependendo de uma fala, de um embate, de uma pesquisa, de um debate aqui e acolá, de uma entrevista, nós tenhamos esse tensionamento. Então, numa situação sem eleições, com tudo que nós passamos, 5,60. Com eleições, um agravamento, podendo às vezes chegar a 5,70, 5,75. É difícil prever, confirmar, cravar, mas eu não vejo ambiente para R$6. Talvez ali em algum momento em que uma ala mais radical, contrária ao Bolsonaro, estou falando um pouco da esquerda assumindo, nós já tivemos, né, quando o Lula assumiu, um dólar valor de hoje de quase 7,60, 8, em algum momento pode até ter uma pressão maior, mas depois, dependendo da equipe econômica, dependendo de uma série de variáveis, isso pode se acomodar. Então,
objetivamente é isso. 5,60, que a gente fala em economia, ceteris paribus, que nada interfira, e com essas oscilações desse momento. E nós temos que ficar muito atentos, e é legal que a gente vai ter as nossas lives semanais, né, para entender um pouquinho esses movimentos das eleições e como é que isso vai impactando aí no campo. Nós já vamos ter uma pressão natural pelo aumento dos juros, né, principalmente do exterior, e uma pressão, vamos dizer, adicional em função desse ambiente de eleições, que poderia ser tranquilo no Brasil, mas devido às características, esse embate, você vê o clima beligerante que já existe entre Lula, Bolsonaro e Moro, então a gente não vê uma trégua, não. Os ânimos vão ficar à flor da pele. Vamos ter, talvez, um Fla-Flu com Botafogo, um São Paulo, um Palmeiras e Corinthians com São Paulo se apresentando, então vai ser um triunvirato aí que não vai ser fácil de administrar. Portanto, nós vamos ter que orientar os nossos clientes que é possível, durante o ano, esse tensionamento, sim. Um ano de muita volatilidade, vai exigir muito cuidado nas ações e a gente tem que estar sempre bem informado para conseguir tomar as melhores decisões e orientar nossos clientes também a tomar as melhores decisões. Muito bem, Rafael. Então é isso. Encerramos aqui o Boletim Econômico Semanal desta segunda semana do ano. Você quer completar alguma coisa? Não, só lembrando que essa análise que eu faço do câmbio, nós vamos também incluir no boletim dessa semana, além da análise da semana passada, a projeção para a semana. Esse texto resumido que eu trouxe aqui da expectativa vai ser agregado ao boletim e também no boletim que a gente vai fazer hoje, não serão 2 minutos, serão 3 minutos para eu ter um tempinho para falar um pouquinho dessa perspectiva. Mas daqui a pouquinho, todos aí da família Treviso devem receber, todos da família devem receber esse boletim escrito e também o gravado. Tá ótimo, Caféu. Muito obrigado. Seguimos, então. Em breve já publicaremos aqui essa live e a live resumida também, o boletim escrito. Divulgaremos aí para toda a equipe da Treviso, clientes e parceiros. Muito obrigado. Voltamos na segunda-feira, 8h45 da semana que vem. E até lá, vamos acompanhando, então. Tá bom, uma boa semana a todos. Tchau, tchau. Obrigado. Excelente ano para você, Otto. Para você também. Um abraço. Tchau, tchau.